481, ela diz assim: os espíritos desempenham algum papel nos fenômenos que se produzem entre os indivíduos chamados convulsionários. Quer dizer, ele está perguntando se os espíritos interferem na vida desses ditos cidadãos chamados convulsionários, que você aí, cara internauta, vai procurar na internet, no Google aí, para saber o que é que significa, né? Então, ele faz sim, e muito grande, como também o magnetismo, que é a sua primeira fonte. Mas o charlatanismo tem frequentemente explorado e exagerado os seus efeitos, o que os pôs em ridículo. Então, hoje só tem eu, Mirim e eu, nosso amigo Djalma vai fazer muita falta aí, que a gente gosta muito de ouvir o nosso modelo e guia de professor, né, Mirim? Então, fica aí, Mirim, para você fazer os primeiros comentários. Se, porventura, eu fui intuído a intervir, eu também faço o meu. Mas diga aí o comentário aí dessa primeira pergunta, 481. Bom, a resposta já foi direta. Sim, eles exercem um papel. Aí, como você falou, com funcionários e que as pessoas que não conhecem o termo busquem no Google, mas vamos a uma passagem do Cristo, que aí lembrarão. Quando foi apresentado a Jesus, o garotinho que caía no chão, caía no fogo, caía na água, ele era um convulsionário. Ele entrava em convulsão. Então, esses espíritos fazem isso. E a resposta diz que eles têm sim uma grande participação. Como também tem aqueles que são os charlatões, que se fazem, né? Que estão passando por aquela situação. Então, a resposta aqui foi bem direta para que se tenha noção que existe um lado e existe o outro. Existe o espírito causador da convulsão e existe o charlatão que se convulsiona a propósito para enganar, para fazer com que as pessoas se penalizem, né? E é preciso ter muito cuidado. Então, eles têm sim uma grande participação nesse momento em que produz essa convulsão naquele onde eles dominam. Eu acho interessante, Miriam, vou só contar uma particularidade da minha vida espiritual, né? Eu não gosto muito de grupo de trabalho mediúnico, principalmente quando se trata de trabalhar na linha de obsessão, porque eu penso que todos os participantes de um grupo mediúnico que se predispõe a trabalhar em benefício do próximo, né? Ele tem que ser unido, coeso, todos imbuídos do mesmo pensamento e do mesmo propósito, né? Principalmente quando você entra na briga dos outros sem ser convidado. Quando você trabalha num grupo mediúnico, no qual é estudo e educação da mediunidade, o que é que acontece? Os mentores espirituais da instituição, responsável por aquele trabalho, eles selecionam aqueles espíritos que estão carentes e necessitados e, sobretudo, que querem ser ajudados e que pedem ajuda. Esse é um caso, né? E no outro caso, é quando você está passando por um problema e vai os trabalhadores da mesa invocar aquela entidade espiritual para ter um diálogo fraterno, uma conscientização. Em resumo, se meter na briga. E aí onde reside o perigo, né? Porque para você se meter em uma situação, você tem que estar preparado para aquela situação. Aí eu não vejo muito segurança nos grupos mediúnicos por onde eu passei, né? Existia algumas coisas, existia. E tem uma particularidade, Miriam, bem especial, que também me ajudou nessa decisão. Eu estava nas mesas mediúnicas trabalhando, e quando realmente, né, vinha uma entidade espiritual, eu sentia uma energia, eu sentia como é que a gente diz, uma estática, os cabelos ficavam esticados, arrepiados, e eu sentia. E em outras comunicações, eu não sentia nada. Aí veio aí, quando você falou, né, que as pessoas se utilizam disso. E se utilizam para demonstrar que está tendo aquela situação, quando na realidade não tem. É um charlatão
ou, como diz no linguajar da doutrina espírita, né? Um mistificador. Ele está mistificando, está inventando. Aí eu faço uma pergunta, tu está entendendo, Mirim? Para a gente tentar entender o porquê da pessoa chegar a fazer isso. Porque ali, um trabalho daquele, ninguém está ganhando dinheiro, ninguém está disputando posição, entendeu? Ninguém está se destacando para um grande programa de alguma coisa. Não, um negócio fechado. Aí fica essa situação. Aí, às vezes, se torna até ridículo, né? Como ele diz aqui no final, né? O que os pôs em ridículo. Entendeu, Mirim? Então, na pergunta 481A, E aí, ele diz mais um particular, e você tocou numa tecla interessante. Então, a forma como o espírito se apresenta para dar uma comunicação, principalmente na mesa mediúnica, requer do médium o quê? Disciplina e estofo moral. Disciplina por quê? Porque se vier uma entidade que quiser dançar, aí o médium vai dançar, sambar em cima da mesa, derrubar as cadeiras? Não. Por mais que a entidade queira, o controle e a disciplina é do médium. O convulsionário é outra situação. A pessoa já está passando pelo estágio de dominação da entidade. Não é? Mas o mistificador, o espírito que vem para fazer isso, é o médium quem aceita. Né? A situação aí é do médium que está dando passividade e a do convulsionário é da criatura que não tem o domínio. Mas, se esse mesmo espírito vier pelo médium, ele não vai derrubar o médium no chão, nem o médium vai ficar estribuchando, porque o médium não vai permitir. Então, existem essas situações que as pessoas que não conhecem, né, acham que é bacana, porque vê o espírito eu ficar aqui dando pinote, ficar. Não precisa disso. Você é está verdade. perdendo o controle. Você, pelo contrário, você está dando a ele o que ele quer. Não vai pular, não vai dar murro em mesa, não vai gritar. O médium controla. Claro que isso requer um exercício. Mas tem médios que, infelizmente, ficam magoados quando a gente chama a atenção, que não deixe fazer isso. Não, mas é a entidade. Sim, mas você tem o controle. Você pode dizer não mentalmente, que é a conversa do médico com o espírito. Não, você não vai fazer isso aqui, não. Aqui você veio para ser atendido, para ser amparado, você não vai fazer isso, não. Então, né? Falta de quê? Estudo. Tem que estudar, tem que ler. Né? E isso, não só eu admiro o que estou dizendo, não. Está na literatura e Divaldo fala nisso, Raul Teixeira, se procurar por aí, você vai encontrar eles dizendo a mesma coisa e com outras palavras, e talvez até mais objetivo do que ele.